Irmãos, também motivo de grande alegria a palavra de Deus para nós. Este momento, então, um momento de reflexão, de estudo da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. E a nossa mensagem nesta noite está embasada nos versículos de 1 a 6. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. É a última carta antes do Apocalipse, para facilitar você encontrar o texto para acompanhar a leitura nesta noite. Acompanhe a leitura, que nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Meus irmãos, neste mês, especialmente no dia 31, nós comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. Este foi um movimento importantíssimo para a história da humanidade. A Reforma do século XVI mudou o mundo, praticamente mudou o mundo. Depois da Reforma do século XVI, o mundo passou a experimentar outra realidade. Mas é interessante nós lembrarmos que o que motivou os reformadores daquele século XVI foi o desejo de purificar a igreja das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das heresias. Os reformadores do século XVI, a exemplo de Martinho Lutero, quando encheu-se de convicção e de coragem, se dirigiu publicamente à igreja de Wittenberg, na Alemanha, e afixou ali, pregou ali, suas 95 teses, chamando a sociedade e, sobretudo, a igreja católica para um debate público com respeito às doutrinas bíblicas. Ele fez isso motivado pela preservação e pelo retorno dos cristãos e da igreja cristã à verdade bíblica, à sã doutrina que estava permeada pelos falsos ensinos. Lutero fez isso no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, na Alemanha. Mas não foi só Lutero. Todos os outros reformadores que também seguiram nessa mesma esteira vieram com esse objetivo, por amor à palavra, por amor à verdade de Deus, como guardiãos da sã palavra.
E como resultado, dentre outros resultados, dentre outros frutos que foram produzidos pela reforma, restou aquilo que ficou conhecido como os 5 solas. E dentre esses 5 solas, um que eu quero destacar nesta noite é o sola scriptura. Esse sola, assim como os outros 4 também, foram princípios bíblicos que ficaram estabelecidos como resultado desse movimento reformado do século XVI. E o que declara o sola scriptura? O sola scriptura é o princípio que afirma que a Bíblia tem absoluta primazia. A Bíblia e somente ela, aquilo que nós presbiterianos gostamos de falar, ou estamos acostumados a ouvir falar, a Bíblia é a única regra de fé e prática que deve ser seguida. E este é um dos princípios mais importantes da reforma do século XVI. Somente a Bíblia, somente a palavra deve ser ensinada e deve ser seguida. Este foi o lema, um dos lemas e um dos mais importantes da reforma do século XVI. Mas este lema, meus irmãos, deve continuar sendo também o lema da nossa igreja, o lema dos cristãos, dos evangélicos do nosso tempo, que amam a palavra, que estão comprometidos com a palavra e com o Deus desta palavra, a verdade. Meus irmãos, essa epístola de João também não teve outro propósito, senão também de resgatar e reafirmar a sã doutrina, a verdade das Escrituras. No século II, os cristãos, esses cristãos, estavam sendo alvos de uma heresia que vinha de encontro, portanto, contra a uma das principais doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da encarnação. Nós estudamos hoje na aula do Catecúmenos. E a heresia que se levantava contra essa doutrina era o docetismo, ficou conhecido como docetismo. Estes não aceitavam, não acreditavam na encarnação de Jesus. Não acreditavam que o Deus, o divino, se tornou homem, se encarnou. Eles consideravam a matéria como sendo má, e que jamais o divino poderia assumir algo tão inferior. Mas quando se ensina isso, quando se admite isso, você está atacando o cristianismo numa das suas colunas, das suas bases fundamentais. Porque se você destrói a doutrina da encarnação, não há Salvador. Se você destrói a doutrina da encarnação, não há mediador. Se você destrói a doutrina da encarnação, Jesus Cristo encarnado, não há intercessor. Se você destrói a doutrina da encarnação, não serve o sacrifício de Cristo morrido na cruz, porque a justiça de Deus, que condena os nossos pecados, não pode ser satisfeita por um homem apenas sendo homem, sacrificando-se na cruz. Era necessário o Deus encarnado. Era necessário que aquele que pagasse o preço por nós fosse aquele único, Jesus Cristo, que tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Veja como é danoso uma falsa doutrina, danosa. Veja como traz grandes prejuízos, um falso ensinamento, uma falsa doutrina. E João então escreve para esses cristãos, para alertá-los, para corrigir aqueles que já estão sendo enganados a respeito da doutrina da encarnação de Cristo,
que muitos se deixam levar por esses falsos profetas. João escreve para combater a falsa doutrina, a heresia e os falsos profetas também. A quem ele chama aqui de anticristos. O anticristo já está presente. O anticristo já está mundo afora, ele diz. O anticristo já está entre nós e saiu de entre nós. Vai ser falado em outra carta, em outro momento, também isso é dito. Mas eu pergunto para os irmãos, as falsas doutrinas ficaram só no tempo de João? Será que nos dias de hoje toda a igreja é de fato a igreja de Deus? No mundo que nós vivemos hoje, na realidade que nós temos hoje, no meio cristão, no meio religioso e no meio evangélico, será que toda a igreja é realmente igreja de Deus? Será que todo pastor que existe no mundo está realmente a serviço de Deus como um servo fiel da palavra de Deus? Será que toda a pregação, que todo o ensino bíblico são realmente fiéis à palavra de Deus? Será? João diz que não. O apóstolo João diz que não, como nós vimos aqui nesta carta que eu já li para os irmãos. Essa realidade ainda continua nos dias de hoje, porque essa carta ainda é válida para os nossos dias. E faz todo sentido ele trazer essa exortação para a igreja contemporânea, para a nossa igreja, para você como cristão, como pertencente à igreja de Cristo. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nesta noite, sobre esse tema. Guardai-vos do falso evangelho e guiai-vos pelo verdadeiro. Nós precisamos nos guardar do falso evangelho. Nós precisamos entender a importância disso. E por que isso é tão importante? Por que nós precisamos nos guardar do falso evangelho? João diz, em primeiro lugar, porque o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Esse é o primeiro ponto desse sermão. O versículo 1, ele diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está ali na sua realidade, no século II, logo depois de Cristo. E ele já vive essa realidade. Irmãos, nos tempos de hoje também não é diferente. João diz que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E a realidade de hoje não é diferente da realidade de João. Muitos hoje não confessam a Jesus Cristo. E não confessar a Jesus é negar a Jesus. Não confessar a Jesus é negar o seu ensinamento. Não confessar a Jesus é negar as Escrituras. Não confessar a Jesus é se opor ao ensinamento da Bíblia. Não confessar a Jesus é se rebelar contra o padrão, o modelo de vida que Deus determina na sua palavra. Por isso nós precisamos guardar-nos do falso evangelho, porque o espírito do anticristo já está no mundo. O propósito de João aqui era, de fato, combater essa heresia chamada de docetismo. E por que docetismo? Por que esse nome? Esse nome vem de um termo, doken, que significa parecer, aparência. Como eu já disse para vocês, estes falsos profetas, eles negavam a encarnação de Jesus, e para argumentar essa sua doutrina, para preencher a lacuna que ficava, eles diziam que o que se via da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré não era de fato carne e osso, era uma aparência, era como se fosse um fantasma. Jesus, como sendo divino, assumia uma forma humana, uma aparência humana. Por isso, da palavra ou do termo docetismo, porque eles afirmavam que Jesus não era de carne e osso, ele não era humano,
mas ele assumiu uma aparência humana. Ele era uma espécie de fantasma. Portanto, para estes, o Jesus de Nazaré era irreal. Irmãos, qual é o prejuízo dessa falsa doutrina? Não houve encarnação, não houve concepção sobrenatural, não houve uma mensagem verdadeira da parte do anjo de Deus que veio até Maria e que veio até José. Tudo isso que está registrado nos evangelhos, então passa a ser mentiroso, passa a ser falso. Veja como é danoso, como é grave, como uma falsa doutrina traz prejuízos enormes à verdade de Deus, à palavra de Deus. Por isso que é tão importante a igreja ter essa consciência de que o espírito do anticristo, ou seja, aqueles que negam a Cristo, estão aí ensinando as falsas doutrinas, o falso evangelho, e no meio do povo de Deus. E precisamos estar atentos, sabendo e conscientes desta realidade. Essa doutrina, essa heresia, essa falsa doutrina era extremamente perigosa, porque ela buscava, trazia a proposta de uma reinterpretação do cristianismo. Uma reinterpretação do cristianismo. Não faz muito tempo, ficou famoso um determinado pastor evangélico que propôs uma reinterpretação, uma ressignificação das Escrituras, da Palavra de Deus. Vocês devem, aqueles que são mais antenados aí nos youtubers da vida, vocês devem ter visto esse tipo de proposta, esse tipo de ensinamento também. Meus irmãos, o apóstolo João, desde os seus dias, já chamava a atenção da igreja para este perigo, o perigo da presença do anticristo com a sua doutrina, com o seu falso ensinamento. Mas como nós podemos identificar o anticristo? João já está dando a resposta aqui. De maneira muito simples, ele está dizendo, é aquele que nega, que não confessa a Jesus. A palavra confessar aqui, ela é interpretada também pela palavra professar. É o que vocês veem acontecer aqui na igreja, quando a igreja recebe um novo membro, não é? Quando ele é recebido por pública profissão de fé. O que ele faz na pública profissão de fé? Ele professa a sua fé. A profissão de fé é a declaração aberta, é a declaração pública, para todo mundo ouvir, de que você crer em Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Professar a fé, confessar, crer em Jesus Cristo, é professar a si mesmo como um adorador de alguém, no caso, do Senhor Jesus. Quando se nega isso, se nega também reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que é digno de louvor, de glória e de honra. O anticristo caminha nessa direção. E o anticristo está arrebatando multidões de pessoas que estão juntamente com ele negando a autoridade, a divindade, o senhorio de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus neste mundo. Veja, a Bíblia ensina muito claramente que Jesus, como o Filho de Deus, ele é revelado ao mundo através da encarnação. E as pessoas agora passam a conhecer Jesus de Nazaré como sendo o Filho de Deus, o encarnado, o Deus encarnado, o Verbo que se encarnou. Negar a encarnação de Cristo é negar ao próprio Cristo, é negar o ensinamento das Escrituras. Negar a Cristo, portanto, é negar a sua palavra, é negar o seu ensinamento ali. Meus irmãos, João vive essa realidade e exorta os crentes e combate esses falsos profetas ali nos seus dias. Mas a igreja de hoje, eu e você, somos chamados, somos responsabilizados por esta palavra. Nós somos responsabilizados a estarmos atentos a esta realidade de que o anticristo já está no mundo, de que o anticristo pode estar no meio do povo de Deus, no meio do povo chamado evangélico, no contexto
brasileiro e mundial, né? O gospel, mundo gospel, aí. E nós, pela iluminação do Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra de Deus à nossa mente, ao nosso coração, pelo estudo aprofundado, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção e essa identificação a respeito desta realidade. Mas, pastor, onde nós podemos ver, e de fato há falsas doutrinas hoje, há heresias hoje, o anticristo está atuando em nossos dias, o anticristo está atuando em nossos dias. E ele atua sim, através das falsas doutrinas, do falso evangelho, dos falsos ensinamentos. O anticristo está atuando através dos falsos. Se João vivesse nos dias de hoje, o que João diria? Talvez João dissesse que o anticristo está agindo hoje. No passado ele disse, através dos falsos profetas. Mas quem sabe João dissesse hoje que o anticristo está atuando através dos falsos apóstolos, através dos falsos pastores, através das falsas pregações, dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. Igreja, esteja alerta. Igreja de Cristo aqui presente, esteja atenta. O diabo está agindo. Satanás está agindo. E se há uma maneira pela qual ele se utiliza para enganar, se possível até os eleitos, é por meio do falso evangelho, da falsa doutrina. Pastor, como perceber isso hoje? Você precisa estudar a Bíblia e eu também. Precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado. E precisamos observar essa realidade hoje também entre nós. Meus irmãos, nós temos entre nós uma teologia que ficou muito conhecida como teologia da prosperidade. Nós precisamos entender, nós precisamos checar se procede de Deus ou se procede de homens. Nós precisamos entender, essa teologia afirma que quem tem Deus tem riquezas, tem sucesso material. Essa é uma teologia muito corrente nos nossos dias e no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Essa teologia ensina que pobreza e doença são vistos mais como castigo ou falta de fé. Qual é a base bíblica para esse tipo de ensinamento? Qual é o fundamento das Escrituras para esse tipo de ensinamento? O que dizer então do apóstolo Paulo e o espinho na carne? O que dizer então de Lázaro e o rico? Precisamos observar e entender que essa mensagem de João, ela é relevante, ela é atuante para os nossos dias também. O anticristo está agindo no mundo. E o povo de Deus precisa vigiar para não se deixar levar pelo falso evangelho. Há uma outra teologia chamada de teologia da confissão positiva. O que é essa teologia da confissão positiva? Basicamente, é a pessoa que confessa que tem aquilo que deseja até e isso vai acontecer. Eu determino que isso vai acontecer. É o que eu desejo ter. É a teologia da confissão que afirma que as palavras do crente, do Filho de Deus, têm o poder espiritual. Mas como você relaciona isso com a Bíblia? Com o ensinamento das Escrituras? Como você relaciona a teologia da confissão positiva? Quando você olha, por exemplo, para o próprio Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, que sabe que vai encontrar a cruz, e ele diz: passa de mim este cálice. Mas ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. A teologia da confissão positiva encontra dificuldades para fundamentar esse ensinamento na palavra de Deus. Na verdade, a vontade do crente, de todos nós, deve ser submetida à vontade de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu determino, é o que Deus já determinou para mim e para você. E esse tipo de ensinamento adoece o crente. Esse tipo de ensinamento enfraquece a fé do crente, desvia.
Irmãos, não tenham dúvida de que o anticristo continua agindo em nossos dias também. Há uma outra doutrina muito famosa no meio católico, que é a doutrina chamada dos marianos. O que significa isso? É a doutrina que coloca Maria e eleva Maria a uma condição superior, uma condição ou a uma posição quase igual à posição de Cristo, de Jesus Cristo. É uma doutrina que ensina que ela nasceu sem pecado, que coloca ela na condição de intercessora dos seus fiéis, mas só há um único intercessor entre Deus e os homens, só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando eu coloco qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, qualquer outro ser, eu estou negando a Cristo Jesus. Percebe como é grave? Percebe os ensinamentos? Há uma doutrina dos Testemunhos de Jeová que nega que Jesus é Deus. Eles afirmam que Jesus é a primeira criação de Deus, é, portanto, criatura inferior a Deus. O que é isso? Destruição da doutrina da Trindade. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho de Deus é igual ao Pai em poder e glória, em essência. Percebem, irmãos, como é grave uma falsa doutrina, um falso evangelho, uma heresia. Há ainda as doutrinas de Ellen White. E aqueles que a seguem colocam as suas doutrinas no mesmo peso que as Escrituras Sagradas. Ela ensina, por exemplo, que a guarda das normas cerimoniais que acontecia no Antigo Testamento, como o sétimo dia, a guarda do sétimo dia, a guarda de alimentos impuros. Mas esquece-se de que em Cristo Jesus as leis cerimoniais já foram todas cumpridas. São ensinamentos correntes da nossa época, do nosso tempo. E que muitas vezes o crente é desavisado, se deixa levar, se deixa enganar. Há ainda, por último, que eu quero destacar aqui, a tal da teologia inclusiva, que é a teologia também conhecida como a teologia gay. A teologia que nega a Jesus e que nega o seu ensinamento também. Na verdade, essa teologia vai contra o padrão estabelecido por Deus para a prática da sexualidade humana. Essa teologia vai contra o padrão bíblico da palavra do Senhor, estabelecido por Ele para a constituição de uma família, para a prática sexual no casamento monogâmico, entre um homem e uma mulher. São ensinamentos que eu estou mostrando para vocês, presente em nossos dias, mas que afrontam o verdadeiro Evangelho, a verdadeira Escritura. Pessoas que, para querer satisfazer as suas vontades, os seus desejos, fazem malabarismos para tentar encaixar o seu pecado e justificar a sua vontade nas Escrituras. Mas o crente, o Filho de Deus, o verdadeiro convertido, precisa estar atento a esta realidade, a este contexto, para não se deixar enganar pelo anticristo, pelas falsas doutrinas. É isso que João trata aqui. Mas o próprio Jesus já havia alertado, muito antes de João, lá em Mateus 24, olha o que ele disse. O próprio Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você é um eleito de Deus? Você é um eleito de Deus? Amém? Amém. O pastor tem que provocar, né? Essa palavra é para você. Fique atento. Jesus está dizendo que, se possível, seriam enganados até mesmo os eleitos. O apóstolo Pedro, preocupado com isso, olha o que ele vai dizer. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, que povo? No meio da igreja, do povo de Deus, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais se introduzirão dissimuladamente, introduzirão heresias destruidoras da palavra, destruidoras de vidas.
heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Irmãos, percebem como isso é grave? Uma falsa doutrina, uma heresia, leva aquele que segue a renegar o próprio Senhor que o resgatou. Portanto, eu não estou falando para crentes. É possível o crente ser enganado? É possível. Vigie. Guardai-vos do falso evangelho, das falsas doutrinas, da heresia, do anticristo. E João diz mais. E muitos seguirão, que não seja você, que não seja eu. Mas João está falando que são os crentes. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Deus aplicará a sua justiça com ira e ira santa sobre estes, porque se levantam contra Deus, contra o seu Cristo, contra a sua palavra, contra a sua igreja. Isso é muito grave, isso é muito sério, meus irmãos. Portanto, precisamos estar atentos para não sermos enganados com o falso evangelho. Guardai-vos do falso evangelho. Por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, o anticristo está agindo agora, neste momento. Precisa ficar atento, precisa vigiar, para você não se deixar levar pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas. E aí eu quero mostrar apenas 2 pontos que exigem de nós essa responsabilidade, que nos responsabiliza diante dessa realidade, desse mundo, diante da ação e da atuação do anticristo no mundo, no meio do povo de Deus. Como você deve agir? Como nós, como cristãos, devemos reagir? É o que Pedro já disse aí, eu já li para vocês. O que nós podemos e precisamos fazer, João, ele nos diz, em primeiro lugar, como é que você tem que agir diante da ação do anticristo, diante dessas falsas doutrinas, do falso evangelho. Em primeiro lugar, você não pode dar crédito à falsa doutrina, ao falso evangelho. Essa é a primeira atitude que o Filho de Deus precisa fazer. Primeiro, você precisa estar atento e ver essa realidade acontecendo à sua volta. Para isso, você precisa conhecer a palavra cada vez mais, para você saber diferenciar entre o verdadeiro evangelho do falso evangelho. E agora que você tem consciência de que o falso evangelho está agindo, o anticristo está agindo, e muitas vezes até no meio da igreja, João está dizendo, preste atenção, você precisa... 2 atitudes. Primeiro, você não pode dar crédito a esse tipo de espírito. É o que ele diz no versículo 1, quando ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito aqui, irmãos, é o líder, é o mestre, é o doutor que ensina a palavra de Deus, é o pastor. A palavra espírito aqui é a pessoa que ensina. Mas é interessante a força aqui desse verbo, que João coloca como uma responsabilidade de cada crente mesmo, como um dever de cada crente, porque ele usa o verbo aqui no imperativo, é uma ordem, nós temos a obrigação de não fazer isso. É uma obrigação pelo aspecto negativo, né? Eu não devo dar ouvidos a qualquer espírito. Não dar crédito a qualquer espírito aqui. Aqui é interessante porque muitas vezes nós somos tentados a nos levar pelo sucesso. Nós temos muitos líderes, pastores, que fazem sucesso aí na internet. Tome cuidado. Não é porque ele está fazendo sucesso que o que ele fala você deve receber como a mais pura verdade sem checar, né? A palavra checar está em moda hoje em dia também, né? Pode ser uma fake news.
pode ser um falso evangelho. Percebe? Então você se coloca diante do seu computador, no YouTube, você começa a receber ali várias mensagens ou aquele conteúdo. João está dizendo para você não dar crédito a qualquer espírito. O verdadeiro cristão, aqui a ideia, irmãos, é a seguinte: é não receber o ensino passivamente. E isso aqui tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Nós gostamos do comodismo. A nossa mente, ela é tendenciosa a ficar acomodada. Ela é tendenciosa a fugir do esforço, da reflexão, do raciocínio. Isso é uma postura cômoda, passiva. A ideia de João aqui para a igreja é que nós não podemos ser ouvintes passivos. Nós precisamos refletir sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo ensinado, sobre o que está sendo pregado. E dessa maneira, João nos responsabiliza. Não podemos ouvir a mensagem da parte de Deus de maneira passiva, acomodada. É preciso refletir. Nós temos essa responsabilidade diante da palavra que está sendo pregada. Nós temos que adotar uma postura crítica. Não é porque o pastor Valmir está pregando, o seu pastor, que você se acomoda e a sua mente se acomoda também no sofá mais confortável que ela encontra. Estou forçando aqui as ideias. E você se acomoda, os seus pensamentos, a sua mente se acomoda. É necessário você ouvir e receber a mensagem com uma postura crítica, reflexiva, e não passiva, e não acomodada. E João está dizendo, e cuidado, não dê ouvidos a qualquer um. Nesse sentido é importante o pastor da igreja, o conselho junto com o pastor, saber quem a SAF está convidando para pregar no próximo aniversário da SAF, quem o MP está convidando para a sua programação especial. Nesse sentido, a igreja precisa estar atenta quem vai pregar, qual é a referência, qual é a formação, o que ele está pregando, o que ele tem pregado. Ele tem sido fiel ao Evangelho, ele tem sido fiel à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, sabendo que o anticristo está agindo no mundo, a igreja, o crente, cada um de nós, somos chamados a ouvir a palavra de Deus de maneira responsável, não dando ouvidos a qualquer um, não recebendo a mensagem de maneira passiva, acomodada. Nós somos chamados a refletir sobre o conteúdo que está sendo trazido, sobre a mensagem que está sendo pregada, se de fato é uma mensagem que vem da parte de Deus, ou se é uma mensagem que vem da parte do homem, ou até mesmo uma falsa doutrina. Ficar acomodado diante do ensino da palavra, sem refletir criticamente, irmãos, e acolher da maneira mais fácil a palavra, e também preguiçosa, é pecado diante de Deus. Nós não podemos entregar a preguiça mental. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos forçar a nossa mente. E a nossa mente dá muito trabalho para nós, porque nós gostamos mais da preguiça, do comodismo, do que do contrário disto. Você quer ver uma prova de você lutar com a preguiça mental? É a leitura. Aquela dificuldade que nós falamos assim, eu tenho dificuldade para ler, isso é porque a mente está preguiçosa. E nós precisamos forçar a nossa mente, forçar o nosso raciocínio. E a gente força lendo, pesquisando, refletindo, estudando a palavra do Senhor. E assim nós alcançaremos um conhecimento mais profundo, um nível mais elevado de conhecimento da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o anticristo está agindo, mas a igreja de Cristo, cada um de nós, somos os guardiões do Evangelho, os guardiões da palavra. Você recebeu essa palavra, Deus entregou para mim e para você. Nós conhecemos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho nos alcançou, transformou a nossa vida. A resposta, no mínimo que nós devemos dar ao conteúdo da palavra, a mensagem que nós recebemos, é
tendo uma atitude proativa, uma atitude reflexiva, uma atitude interessada, uma atitude zelosa para com essa palavra, verificando e recebendo essa palavra de maneira não preguiçosa, não acomodada, mas com zelo e com cuidado. Sermos ouvintes seletivos. O cristão não pode ser ouvinte de qualquer jeito. Nós não podemos dar ouvidos à nossa fé, para alimentar a nossa fé, a qualquer um que se intitula pastor, professor, mestre ou doutor. O mais importante para nós, para a Igreja de Cristo, é se a palavra de fato está sendo pregada, é se há fidelidade no ensino desta palavra, porque o que passa disso, João está dizendo, é do anticristo. Isso não vem de Deus, isso não glorifica a Deus, isso nega ao próprio Cristo. Mas em segundo e último lugar, uma outra postura que nós devemos ter. João diz que além de não dar crédito a todo espírito, a todas as pessoas, ele diz que também nós devemos provar os espíritos. Nós devemos provar o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. Isso aqui me lembra o candidato ao pastorado. E nós passamos por isso recentemente com o nosso irmão hoje, reverendo Stefano. Mas aquele que se sente vocacionado para ser pastor, ele tem uma longa trajetória. Ele vai ser provado muitas vezes, né? Provado ali para saber se de fato esse chamado vem de Deus mesmo, é verdadeiro. E uma das coisas pelas quais passa o candidato é o sermão de prova. E ele faz alguns sermões de prova no seminário. Ele prega algumas vezes e essa pregação é testada. Há um grupo de professores que ficam analisando aquele sermão. Isso acontece também no presbitério. Quando ele vem para ser examinado para ou licenciatura ou já para a sua ordenação, ele também é examinado, o seu sermão, chamado sermão de prova, também é examinado ali, para saber, uma das coisas é esta, se o que ele pregou, ele está sendo fiel ao texto bíblico que ele se propôs a pregar ali. O que João diz para a igreja, no versículo 1, na parte final, João diz assim: antes provai os espíritos. Ele diz, provai se procedem de Deus. Como dá-se essa prova? Por meio do que está sendo pregado, da palavra que está sendo ensinada. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mas João coloca aqui um princípio básico para a igreja saber se aquele que prega procede de Deus ou não. Porque era o problema maior que a igreja estava vivendo naqueles dias, que é justamente o problema da negação de Cristo. Por isso ele diz assim: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aqui é uma diferença sutil nas duas vezes que ele fala da negação de Cristo. Primeiro ele diz assim: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aqui é o reconhecimento da igreja e daqueles que creem em Jesus de que de fato Jesus se encarnou. Reconhecê-lo que ele é o Deus encarnado. Reconhecer que ele é o Deus encarnado. Então, essa é a primeira verificação ou prova que João estabelece aqui. E isso ele está dizendo que a igreja reconhece que Cristo veio em carne e que Cristo, portanto, o Cristo encarnado é o Verbo de Deus, é o Deus encarnado. Mas aí ele traz a sequência e uma diferença sutil. Quando ele vai dizer assim: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Repara que agora aqui ele não se limita mais à encarnação de Jesus,
Mas aqui ele está dizendo que todo aquele que nega o senhorio de Cristo, não é apenas a doutrina da encarnação, mas são todos aqueles que não reconhecem a Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas e que se propõem a ensinar a igreja. Estes são falsos profetas. Estes negam a Cristo Jesus e não confessam que Ele procede de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser, e aqui tem um exemplo muito bonito, porque para nós provarmos se o que está sendo ensinado procede de Deus, nós precisamos conhecer cada vez mais as Escrituras. Precisamos amar a palavra de Deus a ponto de gastarmos um tempo razoável lendo e refletindo na palavra do Senhor. Há um exemplo muito bonito nas Escrituras de uns cristãos que nós devemos imitá-los. Eles devem nos motivar a fazermos isso, que são os crentes de Bereia. Já ouviram falar dos crentes de Bereia? A gente sempre lembra dos crentes de Bereia, porque eles tiveram esse cuidado, eram crentes zelosos. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, Paulo, quando foi pregar a esses irmãos, Lucas registra assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com toda atenção, com toda diligência. Mas ele diz assim: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a palavra está sendo pregada aqui para você, você precisa refletir se de fato o que está sendo dito é bíblico, procede da palavra de Deus, é a verdade de Deus. Se você vê alguma coisa que não confere com as Escrituras, você deve no mínimo estranhar o que está sendo dito. Você não deve acolher. É nesse sentido que João está dizendo que nós devemos estar atentos para sabermos se aquele que prega, pelo que ele prega, se procede de Deus ou não, através da mensagem que está sendo entregue ali. Nesse sentido, meus irmãos, a Igreja de Cristo hoje tem a responsabilidade de receber a palavra com cautela, com zelo, observando se de fato ela procede de Deus ou não. Por isso, nós devemos estar atentos, guardando-nos do falso evangelho e submetendo o nosso coração e a nossa mente ao verdadeiro evangelho. E por que nós devemos fazer isso? Porque João nos alerta. E olha a realidade do mundo hoje. E eu dei aqui alguns exemplos para vocês. A realidade de que o espírito do anticristo atua no mundo. Ou seja, aquele que se opõe a Cristo está atuando, está agindo. E como nós devemos reagir? Não dando crédito a qualquer espírito e, de maneira positiva, provando os espíritos. Nesse sentido, a igreja é sim a guardiã do verdadeiro evangelho, dos ataques do anticristo que está sendo feito nos nossos dias também. E aí, meus irmãos, assim como os reformadores do século XVI, a Igreja de Cristo hoje também precisa adotar essa conduta, essa postura responsável e comprometida com o Evangelho. Assim como esses reformadores do século XVI, nós também devemos dar continuidade a essa obra da reforma, protestando contra as falsas doutrinas, trazendo as falsas doutrinas à luz, para que muitos não sejam enganados por elas, e ao mesmo tempo, como cristãos que seguem as Escrituras, reafirmando que há sim o verdadeiro Evangelho, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, abençoe o seu povo por este mundo afora. Que a Igreja de Cristo seja conhecida por seu amor, seu zelo, seu apego e seu conhecimento pelo verdadeiro Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o próprio Cristo disse: se possível, serão enganados até os eleitos, mas que Ele nos guarde e que Ele faça de cada um de vocês que estão aqui nessa noite crentes que estão guardando, obedecendo, ensinando e corrigindo o falso evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.